Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta feita, mais uma vez, com a graça de Deus, na lição de pré-adolescentes, meninos e meninas de 11 a 12 anos. Hoje, estamos seguindo mais um ciclo, seguindo mais uma linha de aprendizado. Fechamos o trimestre sobre dons espirituais e o fruto do Espírito. E agora estamos na segunda lição, meditando sobre o Evangelho do discípulo amado, o Evangelho escrito por João. Evangelho de Jesus escrito por João. Seguindo nisso, vamos estudar um pouco mais hoje, dentro desta temática, sobre a segunda lição, que tem por tema a mensagem de João Batista. Eu espero que você já esteja com a sua lição e a sua Bíblia em mãos, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para conhecermos mais das verdades sagradas e entendermos aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. Bom, entendendo isso, vamos perceber que o apóstolo João, o escritor deste livro, o escritor desse evangelho, ele teve uma perspectiva muito interessante ao escrever. Juntamente com os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, ele traz a mensagem de Jesus, a mensagem de boas novas, o evangelho de Cristo. Mas ele traz numa perspectiva diferente. Mateus fala sobre Jesus, o rei dos judeus. Marcos sobre Jesus como servo de Deus, como servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mas João, ele vem agora trazer de forma mais marcante e incisiva a cristandade de Cristo. Ou seja, que ele não é apenas o rei, que ele não é apenas o servo, que ele não é apenas o homem perfeito, mas ele é principalmente o Filho de Deus. João traz essa perspectiva. Vale ressaltar, para a gente guardar e entender, e não gerar nenhuma confusão, que esse João aqui, escritor do Evangelho, ele não é o João que vamos estudar hoje, o Batista. Esse João aqui é João, filho de Zebedeu, que é irmão de Tiago, que era pescador. Entendendo isso, vamos estudar a lição de hoje, que está embasada no texto que se encontra em João, Evangelho escrito por João, no capítulo 1, dos versículos 19 até o 34. Você, pegue sua Bíblia, leia, medite, aproveite este momento, este domingo tão especial, véspera de Dia das Crianças, para aprender um pouco mais, para conhecer mais de Deus. Como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então aproveite, leia este texto em casa, medite. Para guardarmos em nosso coração, eu vou ler com vocês, a Bíblia diz, que é o nosso memorizando, que está escrito também no capítulo 1 de João, e o versículo 29, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1 e o versículo 29, que é a Bíblia diz de hoje. Seguindo, a nossa lição tem 3 objetivos principais que vamos abordar. O primeiro, conhecer a vida e o ministério de João Batista. Mas quem foi João Batista? Para isso, precisamos voltar um pouquinho, para entendermos de onde ele veio, qual é a sua origem, por que ele precisava vir antes de Jesus. Vamos perceber que João Batista ele era filho de Zacarias, que era sacerdote, e filho de Isabel, que era a esposa de Zacarias. Há um detalhe muito importante nessa história. Vamos perceber que eles eram impossibilitados de ter um filho. Primeiro, porque eram avançados em idade, eram idosos. E em segundo lugar, para dificultar ainda mais, Isabel, esposa de Zacarias, era estéril. Como muitas mulheres da Bíblia Sagrada, ela não podia ter filhos. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer operar, não existe limitação humana, não existe dificuldade humana, não há nada que impeça de Deus fazer a sua vontade na terra. Por isso, quando Zacarias é escolhido por sorte, no sorteio por conta do turno de muitos sacerdotes que havia, para ir agora oferecer sacrifício a Deus, ou melhor dizendo, para ir com o incenso, apresentar o incenso diante de Deus, ele vai e entra naquele lugar, porque precisamos entender que o sistema de culto daquele tempo era diferente do nosso. Não era todo mundo que tinha a oportunidade e o privilégio de entrar na presença de Deus, para adorá-lo, para ofertar sacrifício, para prestar um culto a Deus, para pedir perdão, para se relacionar com Deus. Mas, como Zacarias era sacerdote, ele tinha esta oportunidade. E dentre muitos ofícios, o oferecer o incenso sagrado era um dos mais honrados. Por isso, o sacerdote normalmente só tinha esse privilégio uma vez na vida. Mas ele é escolhido no momento certo, na hora certa, porque Deus faz tudo perfeito no seu tempo. Já disse o sábio. E vai dizer a palavra que quando ele está agora ofertando o incenso a Deus, como costume sacerdotal, aparece diante dele aquele que ele menos esperava, um anjo, chamado de anjo Gabriel. Vamos ver isso no capítulo 1 do Evangelho escrito por Lucas, que vai dizer no versículo 13: Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Perceba, ele estava oferecendo o sacrifício, mas Deus já tinha marcado um encontro com ele. Deus agora faz promessas através daquele anjo. Mas Zacarias não entende, porque havia muitas dificuldades. Ele pergunta como isso vai acontecer. Veja o versículo 17. Irá diante do Senhor, falando a respeito de João, no espírito e no poder de Elias, ou seja, na autoridade e na unção de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o versículo 20. Quando ele observa tudo aquilo, ele percebe que era diferente, ele não imaginava aquilo. O que acontece? Ele duvida. Porque da mesma forma que a fé nos faz viver o impossível, a incredulidade nos impede de viver coisas grandes de Deus. E, consequentemente, pode até nos trazer punições. Foi o que acontece com Zacarias. Por conta da dúvida dele, ele fica mudo. E durante o período da gestação de sua esposa Isabel, ele não consegue falar. E ele já sai daquele lugar mudo, fazendo apenas acenos. Mas a história se segue. Ele tinha sido escolhido para ser pai de não somente um homem qualquer, mas o precursor do ministério do Messias, o arauto do Senhor, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Como disse Isaías, este filho de Zacarias não seria mais um homem, nascido de mulher, mas ele seria agora a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele seria um profeta de Deus. Ele seria um porta-voz de Deus para anunciar a mensagem do Senhor. E diz a história que no 6º mês da gestação de Isabel, que era a mãe de João, conhecido como Batista, ela agora recebe a visita de Maria, que tinha sido também avisada e recebida a mensagem do anjo, que geraria o Salvador do mundo, que traria a luz ao Salvador do mundo. E quando ela chega, na mesma hora, quando salda Isabel, vai dizer a palavra que o menino no ventre de Isabel, ele mexe, e é cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Este é um dos primeiros relatos de alguém cheio do Espírito Santo no Novo Testamento. E este foi o João, conhecido como Batista. E vai dizer a palavra agora que ele nasce, e ao 8º dia, como era de costume, eles foram para fazer a cerimônia da circuncisão, como era costume do povo judeu. E ao chegar, queriam colocar o nome dele de Zacarias, como era um costume, colocar o nome de algum familiar para homenagear, para lembrar. Mas ela já dizia convicta que o nome do menino seria João. E quando perguntaram para o pai, qual vai ser o nome do seu filho? Aí ele anota no bloquinho e diz, olha, João. E na mesma hora ele começa a falar. E agora ele entende tudo aquilo. Mas diz a palavra que vai seguindo a história. João nasce, João cresce e vai habitar no deserto. E ele cresce, se fortalece. E ele é cheio do Espírito Santo. E decorrente a isso, a sua mensagem atraía multidões. A sua mensagem atraía grandes povos. Mas não era uma mensagem qualquer. Não era uma mensagem muito agradável de se ouvir. Pelo contrário, ele é conhecido como o mensageiro de arrependimento, o mensageiro de confrontamento, o mensageiro de juízo. E qual era a principal mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele confrontava muito o sistema político e religioso daquele tempo, porque os sacerdotes estavam pervertidos. Aquele povo estava desobediente às ordens de Deus. E o que acontece? Ele confrontava, ele criticava, ele falava que estava errado, porque havia uma distância muito grande entre o que eles falavam e o que eles praticavam. Mas João não tinha medo de falar a palavra do Senhor. Da mesma forma, você não pode ter medo de falar aquilo que Deus coloca em seu coração, de falar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Ele carregava uma mensagem de arrependimento, que do grego, metanoia, quer dizer mudança de perspectiva, mudança de mente, pensar diferente. Era esta a mensagem de João Batista. Ele se vestia de pele de camelo e com cinto de couro, e seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Mas por que esse homem atraía tantas pessoas? Por conta da autoridade, por conta da unção, por conta da presença de Deus na vida, porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas, como eu falei, ele veio com a missão. Ele veio com um propósito, ele veio com um objetivo de vida. E qual era esta missão? Anunciar a Jesus, anunciar que viria um maior do que ele. Em dado momento, vai dizer a história, que vem os fariseus e alguns enviados por ele para perguntar, quem é você? Você batiza, você está pregando, você é o Messias? Aí ele vai dizer, eu não sou o Messias. Você é Elias? Eu não sou Elias. Você é profeta? E ele vai dizer, eu não sou profeta. E eles param, então quem é você? Para estar batizando, para estar pregando, para estar nos confrontando. Aí ele vai dizer, eu sou a voz
do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. João tinha a convicção da sua chamada. João tinha a convicção do seu ministério. João sabia para que tinha nascido. E vai dizer agora que ele continua fazendo aquilo que Deus chamou para ele, batizar. E em dado momento que ele estava operando este batismo para arrependimento de pecados, vem Jesus. Mas antes disso, vale ressaltar que a Bíblia não fala apenas do batismo de João. E vale também destacar que ele não era chamado por nascença de João Batista, mas Batista era por conta que ele batizava. Por isso que ele era conhecido como João Batista. Mas a Bíblia nos mostra que não existe apenas o batismo para arrependimento, que era o batismo de João, mas também existe o chamado batismo do sofrimento. Mas como assim batismo do sofrimento? Vai dizer um texto em Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39, que chega um momento que os discípulos estão disputando, querendo saber quem vai ser o maior do reino dos céus. E chega para Jesus, Jesus diz, olha, vocês não podem suportar o batismo que eu vou receber, nem beber o cálice que eu vou tomar. Esse batismo era o batismo do sofrimento, era toda a aprovação, era tudo que ele iria passar. Mas não existe apenas o batismo do arrependimento, nem o batismo do sofrimento. Mas a Bíblia também nos mostra o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que Jesus concede. Talvez você que esteja me ouvindo já recebeu esta promessa, porque sabemos e cremos que este batismo, esta promessa, esta bênção também é para nós, também é para os nossos dias, porque está escrito que esta promessa não é apenas para nós, não era apenas para eles, mas para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, Deus ele quer te batizar, Deus ele pode te batizar, Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Mas precisamos ainda entender que o batismo ele é muito importante, não apenas era para aquele tempo, mas também para os nossos dias. Por que o batismo é importante? Porque Jesus disse, olha, vão, preguem o Evangelho, anunciem o reino de Deus e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo, ele não é apenas um ritual, mas ele é uma confissão de fé. O batismo, ele é também um compromisso com Deus e, acima de tudo, uma obediência à ordenança vinda de Cristo. Mas, como eu falei, João veio com o objetivo de preparar o caminho do Salvador. E ele estava batizando à margem do Jordão, como era de costume. E agora vem adiante dele quem? Jesus. E quando ele olha, ele vê Jesus vindo de longe e ele diz logo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele via, porque João não tinha disputa, ele sabia que ele não era o maior. Ele dizia que viria um que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. E ele sabia que era agora Jesus que estava chegando. Ele fala com Jesus, ele reluta, chega um momento que ele diz que não pode batizar Jesus, porque não se sente digno, mas Jesus mostra a ele que era necessário. Jesus não tinha pecados para se arrepender, de fato, Jesus não tinha castigo, nem nenhuma culpa sobre si, de fato, mas Jesus vinha trazendo um exemplo, Jesus vinha trazendo uma lição, um modelo pelo qual nós temos que seguir, que assim como ele se batizou, nós também precisamos nos batizar. Então comece a pensar nisso. Como é importante o batismo, quando chegar o tempo certo, quando você compreender bem isso, para assumir um compromisso com Deus. João vai, batiza Jesus, e quando levanta Jesus das águas, diz a palavra que o céu se abre, aleluia, e o Espírito Santo desce em forma corpórea como uma pomba, e do céu ecoa a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma das manifestações mais maravilhosas da Trindade Santa, como estudamos semana passada com a professora Adriana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo revelados naquele mesmo momento. Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo que ungiu Jesus para fazer aquela obra. E Deus falando como confirmação do ministério dado a Jesus. E esta é a lição de hoje, falando sobre este homem tão importante e marcante deste evangelho escrito por João, o João Batista, que foi o preparador, o arauto do caminho de Jesus, falando sobre o início do ministério de Jesus e nos mostrando como é importante ter um compromisso com Deus e como é valioso o ato do batismo. Então guarde em seu coração esta palavra, medite, não apenas deixe para estudar a Bíblia e ler a Bíblia no domingo, mas faça isso uma rotina, um costume diário, leia um versículo, ore, busque a Deus, porque relacionamento com Deus só se faz na prática, só se faz no dia a dia. Então aprenda com João, busque convicção daquilo que Deus tem na sua vida. Aprenda com Jesus, entenda e mostre um exemplo para este mundo.
e seja fiel a Deus em tudo, porque Ele será contigo em todos os teus caminhos. Deus abençoe tua vida e até o próximo domingo, em nome de Jesus.